todos. Dando continuidade, então, aos trabalhos realizados no dia de hoje, nós iniciaremos a mesa redonda a respeito, sobre a temática semiologia, análise do discurso, aportes, diálogos e limites. Nós contaremos com a participação nessa mesa, da professora Maria do Rosário Gregonin, da Unesp de Araraquara. É um prazer ter aqui conosco. E também com a participação do professor Carlos Piovesani, daqui da UFSCar, também participa da organização desse evento. Eu também falarei nessa mesa e poderíamos julgar assim, um pouco deseducadamente. Começarei falando, deixo dar a voz aos meus parceiros, Mas farei isso porque quero falar um pouco da proposição dessa temática, e como esse conjunto de reflexões que introduzem a temática desse evento amparam também as discussões que virão a seguir. Tá? Então, a proposição dessa temática, que é a ordem do olhar, discurso, semiologia e história, eu já falei um pouquinho disso de manhã, mas ela deu-se pelo desejo da discussão que é latejante nos estudos do discurso sobre essa articulação do discurso com a história, considerando que os estudos do discurso não se reduzem à análise da materialidade linguística, mas envolvem um conjunto de linguagens. Dessa forma, as minhas preocupações, não só minhas, mas dos pesquisadores, e eu digo a minha aqui em relação à análise do discurso político, tem me mostrado insistentemente que, embora o discurso verbal seja, sem dúvida, de grande importância para a organização do discurso político, a política na contemporaneidade toma como imprescindível o conjunto de materialidades compósitas, expressos por uma diversidade de dispositivos materiais complexos, e se pensarmos no discurso político, os programas de governo, o folder, o site, que até foi motivo de discussão nessa última semana, os discursos públicos, o programa eleitoral gratuito, todos eles, um arquivo composto de uma diversidade de gêneros, de suportes e de temporalidades incontornáveis para a análise que se detenha unicamente no enunciado linguístico. Bom, com isso os discursos, falando em especial no discurso político, eles são construídos de várias materialidades que se inscrevem em diferentes temporalidades e tornam-se disponíveis as várias formas de circulação. Assim, eu pensaria que a análise do discurso desse conjunto de linguagens exige que o analista do discurso se debruce de uma forma distinta quando comparada à forma como se fazia em outros momentos em que era o discurso escrito, o discurso mais voltado para o enunciado linguístico, o lugar central do discurso político. Bom, pensar sobre isso, digamos, também não é nenhuma novidade. O próprio Teixeira já expressa essa questão no seu trabalho sobre a análise dos discursos que circularam no período da eleição do Mitterrand, um livro que todos vocês conhecem, e o professor Jean-Jacques Courtine também expõe essa questão de uma forma muito interessante, ao fazer, como ele mesmo diz, um estudo da anatomia das línguas de madeira, que ele já chega até a dizer que é uma autópsia das línguas de madeira, uma vez que se dá o fim desse tipo de construção e se fortalece, se apresenta uma grande transformação do discurso político. Então, essas transformações do discurso político é que motivaram, pensando aqui mesmo, até já em outras imagens, essas transformações é que motivou de alguma forma,
motivado de alguma forma, né, nos perguntarmos como trabalhar com o discurso político mantendo as bases teóricas, né, já por nós conhecidas, né? Como trabalhar essas diferentes materialidades, mantendo, sobretudo, o laço existente entre o discurso e a história. E eu tomo como princípio, né, também que as bases da análise do discurso, desde sempre, oferecem-nos um quadro conceitual, várias noções, né, conceitos que nós sempre trabalhamos, interdiscurso, memória discursiva, formações discursivas. Então, é um quadro conceitual capaz de sustentar as análises e responder às questões de pesquisa, ainda que seja a partir de uma materialidade composta. Né? Entretanto, o que eu gostaria de dar um destaque específico é que é possível incorrer nessa armadilha facilitária de recitar conceitos e aplicá-los a um exemplo da mídia, reduzindo a análise a um tratamento pontual que pode deixar escapar o forte vínculo entre o discurso e a história. Sensíveis a essas questões, sobretudo relativas às transformações do discurso político, e ao apagamento do histórico nos discursos políticos, alguns teóricos, né, se propõem a pensar essa reflexão, e o próprio Jean-Jacques Courtine, em alguns dos seus trabalhos, já pensando numa semiologia da mensagem política, chega a cunhar, né, de alguma forma em alguns textos, esse conceito de semiologia histórica. A proposição desse termo, né, semiologia histórica, despertou, né, o nosso interesse para essa dimensão da articulação entre discurso, semiologia e história. Então, essa preocupação da relação entre o discurso e a história, ela já é muito cara, né, a todos nós. Eu insistentemente tenho considerado isso nos meus trabalhos e gostaria, né, de juntar a isso essa reflexão, então, da semiologia. Bom, fazer a retomada desse conceito de semiologia para abordar essa questão é um risco evidente. Se pretendermos, digamos, uma articulação imediata, né, tomá-la na forma como foi posto no início dos estudos linguísticos, né, por Saussure, ou ainda tomá-la também de forma imediata, como os talhou Bates em elementos de semiologia, ou ainda como Grey Maslow apresenta no quadro de estudos semióticos da década de 70. Bom, ainda que não seja, né, eu considero um risco fazer essa relação imediata, acho que não pode ser por esse caminho. E ainda que não seja exclusivamente a partir desses teóricos que eu pretendo recuperar esse conceito de semiologia, também não desejo produzir um apagamento dessas reflexões que, de alguma forma, de uma forma pertinente, animaram e inquietaram os estudos da linguagem. Sendo assim, farei aqui uma retomada e, por uma questão de tempo, então, desde precisar pensar mais longamente em cada uma dessas coisas, eu vou falar de uma forma um pouco breve sobre isso. Se nós pensarmos iniciando sobre a noção de semiologia, né, do Saussure, o próprio Saussure apresenta em breves e poucas passagens, né, do curso de Linguística Geral, no qual postula a existência de uma ciência geral dos signos, a semiologia, da qual a linguística seria apenas uma parte. Se falou, né, de uma forma muito rica disso no período da manhã. Dessa perspectiva, a semiologia teria por objeto de estudo todo e qualquer sistema de signo, sons, imagens, gestualidades, rituais, costumes, entre outros. E a língua seria apenas o mais importante desses sistemas. Mas no mesmo curso de Linguística Geral, né, nesse mesmo livro, o conceito de semiologia já se apresenta de forma controversa. Pois, em uma passagem do livro, esse pertencimento da linguística à semiologia torna-se marginal diante da afirmação posta no livro de que a linguística pode tornar-se o condutor
de toda a semiologia, ainda que a língua não seja senão um sistema particular. Bom, então, né, como é que se dá de uma forma paradoxal a construção desse conceito? Bom, trata-se de uma disciplina, de fato, né, dita já naquele momento, ainda a se constituir e que englobaria a linguística. E, ora, apresenta-se como uma disciplina que tem suas bases sobre a linguística, sobre os sistemas de signos arbitrários, sobre a teoria do valor. Já se inscreve, então, desde o seu início, de uma forma paradoxal. Estudiosos, né, do Saussure, e aqui eu gostaria de citar o Michel Arrivé, em um artigo intitulado A Semiologia Saussuriana, entre o curso de Linguística Geral e a pesquisa sobre a lenda, para uma reflexão sobre as relações entre a linguística e a semiologia, retorna a projeção de dois Saussure, aquele do curso de Linguística Geral e aquele que estuda a origem das tradições germânicas. E já desde então revelando uma dissimetria entre as duas pesquisas. A primeira focaliza a língua, a segunda a lenda, o personagem legendário das tradições germânicas. Entretanto, ambas, pelas definições saussurianas, poderiam ser objeto da semiologia. Em que pontos, então, esses dois objetos se unem ou se opõem? Uma das questões que motivam a se pensar no ponto de encontro e de distinção entre esses dois objetos é a noção de arbitrariedade do signo linguístico. Se no curso de Linguística Geral, Saussure expõe a arbitrariedade do signo linguístico, na pesquisa sobre a lenda, o nome do personagem legendário apresenta-se como um símbolo pelo fato de que assinala não só uma relação original do seu nome com o personagem, bem como se trata de um personagem histórico originalmente referenciado. De qualquer forma, a controvérsia se mantém. Conforme os textos de Saussure, no qual nos amparamos, Saussure caracteriza, por um lado, o signo linguístico como relacionado à língua e aos sistemas de signos, mas, por outro lado, apresentam como absolutamente específico, impondo a ele uma impossibilidade de ser comparado, tal a sua complexidade. Ainda para Michel Arrivé, esse gesto, né, próprio, na produção dessa extrema especificidade do signo linguístico, promoveu um certo isolamento do linguista. E tal perspectiva conduziu à compreensão da semiologia como de caráter ineficaz, quando comparado ao signo linguístico, e fortaleceu a linguística como ciência capaz de dar conta da abordagem dos outros sistemas de signo. Na década de 60, a recepção da obra de Saussure trará novas discussões, abrirá novos horizontes, em parte amparados pela descoberta e publicação das fontes manuscritas e edições críticas a respeito do curso de Linguística Geral, em parte pelo questionamento que se instala a partir do caráter epistemológico sobre a emergência do estruturalismo e seus fundamentos. Sendo então Barthes, Althusser, Foucault, os filósofos que sustentam essa discussão, e os três, né, se caracterizam pelo fato de observarem o projeto estruturalista e inscreverem-se nele, para logo a seguir dele se desviar. Entre eles, pode-se falar que o Barthes, né, no domínio da teoria literária, vive um momento da aventura semiológica. Os comentadores do Barthes ressaltam sempre a existência de uma fratura na obra do autor. Se por um lado, em mitologias Barthes volta-se a Saussure, ele o faz para referir-se a um Saussure que considera a existência de um sistema semiológico inscrito nos objetos, nas imagens, nas tradições do cotidiano, e por outro lado, né, o próprio Barthes, né, autor de Elementos da Semiologia, mostra-se radicalista no que tange a primazia do sistema da língua. Digamos, leva ao extremo a forma programática, né, do projeto saussuriano. Então, tanto o Barthes de Semiologia, né, o Barthes de Elementos de Semiologia, como o Barthes de Mitologia, né, tem esse propósito. Para o Barthes, especificamente esse Barthes do Elementos de Semiologia,
Ele indicará lá no seu texto, né? A semiologia é parte da linguística, a parte que se encarregaria das grandes unidades significantes do discurso. O saber semiológico, nesse caso, seria apenas, então, uma cópia do saber linguístico, que poderia ser aplicado a objetos não linguísticos. Como eu disse, é uma forma, o que se chama de uma aventura semiológica, uma forma programática do projeto siciliano do curso de Linguística Geral. Era, portanto, esse o objetivo, no momento em que o texto foi escrito, do Barthes. Entretanto, a obra que nós temos traduzida no português, que foi traduzida pelo professor Isidoro, que estará na sexta-feira aqui conosco, o próprio Barthes já faz uma apresentação, né, na qual já indica de que não é possível deter-se, né, nesses elementos. Bom, com isso é preciso ler a história da semiologia no interior das fragmentações e contradições, né, nas quais esse conceito se inscreve, seja no contato com a psicanálise lacaniana, com o marxismo althusserriano, ou ainda com o paradigma Foucaultiano, de que a ordem das coisas se institui a partir da ordem dos discursos. Bom, essa passagem breve, né, por Saussure e Barthes, eu a faço com o objetivo de expor o quanto o conceito de semiologia é paradoxal. Como eu disse anteriormente, eu não pretendo tomar, né, esse conceito na forma como posto, né, de forma imediata, como posto por esses autores, mas retomamos para indicar como há pontos de contato entre eles, ao mesmo tempo em que há divergências. Entretanto, essas leituras mostram-nos que esses estudos focalizam a análise da semiologia no interior do sistema. E, como eu disse, a minha preocupação, né, no início é pensar esse conceito de semiologia posto no interior desse quadro dos estudos do discurso, no qual a história é inerente à produção e circulação dos discursos. A gente poderia ainda recorrer a Ginsburg, né, um artigo no qual ele trabalha sobre os paradigmas iniciários, né, que é um artigo que se chama Sinais, Raízes de um Paradigma Iniciário, no momento em que ele propõe um método moreliano, né, de atribuição da autoria dos quadros antigos, que consistia em não se basear na análise das características mais vistosas e, portanto, de maior interesse para quem pretendia imitar o pintor, mas focalizar com mais atenção os pormenores, a atitude que permitiu, dentre outras, catalogar, por exemplo, uma forma de orelha, né, ou uma outra parte do corpo. Claro, esse método interpretativo, né, recebeu várias críticas. Entretanto, né, essa reflexão do Ginsburg, tem um manuscrito do Saussure, a Aventura Semiológica, eu tenho que fazer separadamente, tá? 1870, 1880, nas ciências humanas, um paradigma indiciário, que se fundamenta justamente na noção de semiótica ou semiologia. Quero insistir que a nossa preocupação não se volta para o reconhecimento da primeira ou verdadeira acepção do vocábulo semiologia. E o professor Koesch falou disso, né, pela manhã. Mas aqui interessa-nos avaliar como, né, com base nas pistas, nos índices, nos sinais, pode-se fazer essa articulação, novamente, entre a semiologia, o discurso e a história. Assim, a noção de semiologia como uma ciência dos sinais, dos indícios, irá valorizar na análise não o aspecto quantitativo, mas o aspecto da relevância dos pequenos traços, às vezes abandonados. Bom, até então, né, acho que delineamos aqui um contorno desse conceito de semiologia, acreditando que esse contorno mostra-nos que a característica desse conceito é mesmo ser sempre dividido, sempre em construção, aquele que abriga os signos e os sinais. E será a vertente dos sinais, estes materialmente inscritos no interior das produções e transformações históricas dos discursos, que talvez venham a se articular de modo significativo com uma proposta de estudo dos discursos em um processo histórico de formação do enunciado. E nessa direção, Coutinho, em seu trabalho de 1981, que é o trabalho que está sendo a sua tese, né, agora traduzida e publicada nesse evento,
Ao aproximar da análise do discurso alguns conceitos Foucaultianos, como o de enunciado, de arquivo, construídos no interior de uma metodologia etnológica, antecipam a questão teórico-metodológica que irá se organizar posteriormente em outros trabalhos, em torno de uma preocupação com as transformações históricas no campo do discurso. Uma preocupação de natureza histórica dos processos discursivos. Eu não vejo outra forma hoje de estudar o discurso político, senão considerando essa transformação histórica, né, dos processos discursivos. O próprio Curtini já coloca em foco as condições de possibilidade dos discursos em detrimento das condições de produção, considerando que as condições de formação do discurso são aquele conjunto de condições historicamente pertinentes que determinam a produção, a circulação e a recepção dos enunciados em uma formação discursiva. Trata-se, então, de considerar o processo histórico de formação do que é enunciável num quadro do que é possível historicamente ser enunciado. Creio que, com isso, né, eu construo um pouco esse quadro, né, que é o que eu pretendi aqui, né, da junção desse termo histórico ao lado daquele semiologia. Poderíamos com isso compreender a semiologia histórica, a semiologia, a história, como uma questão teórico-metodológica? Seria uma questão. E essa pode responder aos nossos anseios de análise das diversas materialidades, sem deixar de lado o processo histórico? Eu creio que sim, mas é preciso considerar que no campo dos estudos do discurso, o corpus de análise pode ser recortado de várias formas. E aqui, né, para fazer um muito breve ensaio, né, considerando o nosso tempo, eu selecionei uma imagem para que eu possa pensar, né, com vocês todos aqui, como, né, esse conjunto de reflexões poderia nos auxiliar na análise de um material. Sobretudo, considerando que o discurso político envolve várias materialidades, os enunciados discursivos não se reduzem a enunciado linguístico, os sinais e os indícios devem ser considerados como objeto de análise e os discursos passam por um processo de transformação histórica. Então eu trouxe essa imagem que está dando para ver direitinho. Essa imagem trata-se da capa do programa de governo do candidato Lula, no pleito de 2007 e 2010. Né? E, como todos nós sabemos, não se trata de uma produção fortuita, ocasional, né? No discurso político há uma produção milimétrica, né, da imagem pública. E, no caso das produções imagéticas do discurso político, a imagem de um candidato, no caso de um presidente, pousando com a bandeira do seu país ao fundo, é uma imagem relativamente comum, né? Eu até recuperei uma outra, o Getúlio Vargas aqui, né, também, e de vários outros, né, é bem fácil de localizar. Bom, a sofisticação, né, na produção das imagens tem sido uma exigência, né, a fim de que elas captem o nosso olhar, né, seja por maneiras diversas. Bom, na propaganda, às vezes pela agressividade, mas no discurso político, muitas vezes por um processo de identificação. E é o caso na imagem do Lula, né, com a bandeira ao fundo e ao lado, diversas imagens diversas, né, um pupurri de imagens. Né. A identificação com a nacionalidade é produzida a partir das cores verde, amarelo e azul, da bandeira flamejante. Na parte esquerda desse quadro, repete-se a forma cristalizada do homem político com a bandeira ao fundo, um enunciado, né, slogan do candidato, Lula de novo com a força do povo. E na parte aqui, né, à direita, um pupurri, né, que garante uma certa repetibilidade, uma certa velocidade e saturação que tem fortemente caracterizado o discurso político. São cores e sabores brasileiros expostos de uma forma fragmentada e inarticulada, não há uma continuidade na sequência das pequenas imagens. A harmonia das imagens se dá pelo reconhecimento de enunciados historicamente construídos sobre o Brasil, ou seja, são imagens que fazem referência às belezas naturais paradisíacas,
ou a produção exuberante de alimentos, ou riquezas naturais, desenvolvimentos tecnológicos e produção industrial, né? Esse conjunto de imagens que vem, de alguma forma, todos, né, caracterizar essa identidade nacional. Dentre esses quadros, né, 3 pequenos quadros inserem a imagem do Lula, que se inscreve nessa duplicidade de universos, né, do homem. A imagem da identificação nacional, que expressa pelo homem brasileiro, ao mesmo tempo a identificação nacional expressa pelo político brasileiro, e ainda a identificação nacional expressa pelo trabalhador brasileiro. Né? Então, em uma das imagens, ele tem um capacete, né, de trabalhador, e ali cumprimentando, né, candidatos como político, e uma imagem só do rosto, nós podemos pensar, né, nessa imagem do Brasil. A partir dessa descrição, né, e análise inicial, perguntamos, né, como a reflexão sobre a semiologia histórica poderia contribuir para a análise dessa capa de um programa de governo. Então, eu vou citar 3 pontos que eu creio que talvez são reflexões, né, vindas dessa conjunção de leituras, que poderiam nos auxiliar na imagem dessa imagem, na análise dessa imagem. Uma delas, né, seria o fato de pensar nesse texto multimodal, ou seja, desistir dessa ideia, né, de que seria possível fazer uma análise separada da imagem e do enunciado linguístico. Dessa forma, teríamos que trabalhar esse texto multimodal, observando nele os sentidos simultâneos, não isolando a imagem do enunciado linguístico. E por que isso e o que nos levaria a essa reflexão? Né? E, para além disso, como essa dimensão da história, né? Essa dimensão histórica compõe a análise. Então, assim como a imagem do homem político, com a bandeira da nação ao fundo, é recorrente no discurso político, também a evocação do termo povo é um dado recorrente nesse tipo de discurso. Por exemplo, quando um nazista, né, como Hitler, dirige-se ao povo, esse povo são os arianos. Né? Ele evoca uma memória, né, dos arianos, no qual há uma inscrição desse enunciado, uma certa ideologia. O mesmo ocorre quando um socialista evoca o povo, ele dirige-se ao proletariado. Ele o faz também escrevendo numa ideologia. No caso do enunciado Lula de novo com a força do povo, evoca-se quem, né? Quem é esse povo? Um conjunto diversificado e fragmentado, né, que é o que está na página lá, que mistura várias temporalidades. Há um eco do passado, que historicamente inscreve-se nesse termo, ao recuperá-lo, por exemplo, proletariado. Ao mesmo tempo em que evoca um tempo presente, aquele da fragmentação, em que o povo é o empresário, está aí entre os padrinhos ao lado, ou o pescador, ou o médico, ou o político. Tal leitura é permitida pelo enunciado discursivo, que não se reduz ao linguístico, e assim inseparáveis, língua e imagem, produz esse sentido. Então, essa constituição, o preenchimento, né, do conceito de povo, da noção de povo aqui, ela se dá nessa imagem, né, com ecos do passado e uma temporalidade também do presente, a qual se remete, né, a esse pupurri de imagens laterais aqui. A própria sequência desses quadros retrata uma certa unidade nacional, composta da fragmentação. O povo representado diversificadamente e um enunciatário, né? O enunciatário, por sua vez, é fragmentado, ele se dirige a um enunciatário que é fragmentado, que se identifica com um ou outro desses presentes aqui no quadro, e o Lula, por sua vez, né, é o enunciador onipresente, né, que ocupa tanto a identificação com o homem trabalhador, com o homem político ou com o homem brasileiro.
Enfim, eu creio que o que eu gostaria de falar, né, de chegar aqui é uma discussão, é uma reflexão que, né, está se pondo nesse momento, é que eu imagino que seriam 3 pontos, né, centrais que essa reflexão sobre essa metodologia histórica poderia nos auxiliar, né? Uma delas, eu insisto, né, a análise do texto multimodal, no qual não se separa mais a linguagem e a imagem, a consideração da dimensão histórica e das diferentes temporalidades e a análise das margens discursivas, né, observando o lugar do sujeito como o sujeito leitor como problema. Né? Eu diria que, encaminhando aqui para o fim da minha discussão, né, da minha apresentação, esses seriam os pontos que eu arrisco aqui dizer, né, de contribuição dessa perspectiva de estudos que se apresentam para análise, pensando, claro, né, num recorte muito pontual, que era possível de se fazer nesse momento, né, mas com isso já considerando, né, essa articulação que deve ser fortemente mantida, né, entre discurso, semiologia e história. Então, eu encerro aqui a minha fala, passo agora, né, para Maria do Rosário Gregolin e posteriormente para o professor Carlos, para a gente continuar a discutir essa questão dos aportes, limites, né, da semiologia e da análise do discurso. Muito obrigada. Acho que dá para imaginar, né, meu prazer, né, estar aqui nessa mesa, né, com os meus colegas, né, do Labor. Eu coordeno um grupo que é o GEADA, né, que é o Grupo de Estudos Linguísticos, de Estudos de Análise do Discurso de Araraquara, e a gente tem feito esforços, né, de juntar, como dizem, a Vanice com o Labor tem posto o Labor no GEADA, né. Então é um grande prazer, Vanice, estar aqui com vocês. Eu acho que a Vanice situou, né, muito bem para a gente essa problemática, né, que nós estamos, na verdade, começando a pensar, né, estamos, nesse momento, formulando mesmo como uma problemática, que é a relação entre a análise do discurso e a semiologia. Na minha fala, que vai ser bastante breve, né, por causa do tempo e as circunstâncias todas, eu gostaria de pensar aqui junto com vocês essa relação, análise do discurso e semiologia, a parte do interior da própria história da análise do discurso. Quer dizer, não nos colocando fora dela, mas pensando a partir dela. E pensando particularmente a partir de uma história dos objetos da análise do discurso. Por isso que eu proponho, então, né, 3 pontos aí para nossa reflexão, que seria partir então dessa história da análise do discurso, pensando seus objetos, num primeiro momento, em uma análise do discurso clássica, né? E a partir das propostas de Michel Pechet, um determinado objeto, num segundo momento em que, na própria obra do Michel Pechet, há a proposta de ampliação desse objeto, né? A partir dos anos 80, na sua própria obra, então, a necessidade de incorporar outras materialidades, a necessidade de pensar, então, uma teoria semiológica, que no caso do texto com o qual vou trabalhar, é o papel da memória, tem raízes bartesianas, né? E acho que a gente precisa realmente discutir, a Vanice já começou essa questão, né, desse lugar do Barthes, né, numa semiologia, e focalizando principalmente no papel da memória, a imagem como operadora da memória social. E tentar levantar com vocês que tipo de questões, então, nós podemos colocar hoje, né, já que essas formulações elas foram enunciadas nos anos 80, portanto, há 29 anos, quase 30 anos atrás, né, como é que nós podemos pensar hoje, né, a partir, por exemplo, das propostas do Curtini, de uma semiologia histórica. Tá? Bom, passando rapidamente, né, por esse primeiro ponto aí, eu acho que o professor Flash falou hoje de manhã com muita propriedade, né, sobre
essa primeira época da análise do discurso, em que há uma aproximação muito forte com a linguística saussuriana e, portanto, o objeto de análise era o linguístico. Tanto que, na análise automática do discurso, todo o método automático ele vai se basear em determinados conceitos, como o enunciado de base, famílias paraplásticas, etc. Tudo tendo como base o linguístico, o enunciado linguístico. Né? Claro que nós sabemos que o Michel Pechet faz deslocamentos nas propostas saussurianas, na medida em que propõe a incorporação da história, do sujeito, né? Mas, de qualquer maneira, enunciado é pensado como enunciado linguístico. Inclusive, é uma das grandes diferenças com a proposta Foucaultiana. Né? Então, se, como hoje de manhã nos lembrou o professor Poesch, a arqueologia do saber e a análise automática do discurso são publicados no mesmo ano, né, em 1969, os conceitos que estão na base são muito diferentes. Né? O que o Michel Pechet vai pensar como enunciado, né, vinculado, associa, e ele vai voltar muitas vezes, né, a esse tema da desconstrução das teorias linguísticas, uma reflexão sobre a relação da análise do discurso com Saussure. Em Michel Foucault nós vamos ter um outro tipo de questão, né, que o professor hoje colocou em termos de contra-Saussure, né, que significa contra essa ideia primordial do linguístico, da arbitrariedade do signo, etc. A vinculação, então, da análise do discurso com as propostas saussurianas vai fazer com que, nesse primeiro momento, o objeto de análise privilegiado sejam os textos escritos, né, e particularmente os textos políticos escritos por atores sociais. Esse é o objeto da primeira época. Né? No entanto, nós vamos ter, né, a partir dos anos 80, transformações nesse tripé, né, que está na base da análise do discurso, que seria Saussure, Marx e Freud, né, uma teoria linguística, uma teoria do sujeito, uma teoria do histórico social. E isso se dá, em alguma medida, por uma transformação, lógico, política, social, que vai acontecer no contexto francês, e a incorporação, na própria obra do Michel Pechet, portanto, nas bases epistemológicas da análise do discurso, de um novo conceito de história. Eu penso que, a partir de 1980, Michel Pechet se aproxima dos historiadores da nova história e se aproxima das propostas Foucaultianas, e isso faz com que haja toda uma transformação no próprio conceito de documento, que é o documento que é que faz a história. Então, a própria ideia de que a história não é feita só pelos grandes atores, a história é feita pelo pequeno sujeito, tudo isso vai estar tematizado na própria obra do Michel Pechet, posterior aos anos 80. É nesse momento que ele começa a falar sobre a necessidade de se pensar no interior da análise do discurso sobre as circulações cotidianas do sentido. Ele diz colocar-se na escuta das circulações cotidianas do sentido. Quer dizer, começar a pensar, né, no discurso do cotidiano. E há toda uma leitura do Desserteau, há em alguma medida uma leitura do Bakhtin e a sua obra sobre o Rabelais. Isso tudo está já dito no texto da Denise Montdidier, né, Reler Pechet hoje. Esse momento em que é proposto, então, né, a ampliação dos objetos, da análise do discurso. Não mais apenas os textos escritos pelos grandes autores sociais, não mais apenas o texto escrito e linguístico. E um dos textos com o qual eu quero trabalhar com vocês é justamente o papel da memória, que eu acho que é um texto para o qual nós temos que voltar o nosso olhar nesse momento.
Situando então esse texto, é um evento que discute linguística e história. O texto do Michel Pechet é um comentário, né? É um texto curto, é um comentário que ele faz a alguns trabalhos que foram apresentados durante esse evento sobre essa questão da relação entre linguística e história. E ele dialoga particularmente com o texto do Jean Cavaillon, que é a imagem, uma arte da memória. E eu penso que, tanto no texto da Cavaillon quanto nesse texto do Michel Pechet, nós encontramos dicas preciosas, né, para a gente pensar justamente essa relação, né, da análise do discurso com a semiologia. Passando assim rapidamente sobre esses textos, né, mais para levantar questões, a grande pergunta que está na base aí dos dois textos, eu vou entrecruzar aqui o texto da Cavaillon e o do Michel Pechet. Essa pergunta, né, quais transformações a mediatização da memória traz para as relações sociais? Porque a gente tem que pensar que os anos 80, né, esse contexto dos anos 80, era um momento de grande crescimento da mídia, né, um crescimento exponencial da mídia. E o que se vai tentar pensar nesses dois textos é a imagem como operadora da memória. Que papel tem a imagem, né? E nós podemos, logicamente, ampliar isso e pensar a relação palavra-imagem, né, como uma operadora de memória. Por exemplo, eu fui selecionando algumas imagens para ir ilustrando aqui. Por exemplo, que tipo de operação com a memória social, coletiva, cultural é feita no momento em que nós temos, por exemplo, um site como esse, que é Consuma Até Morrer, né? Consuma Até Morrer, em que imagens que são ícones culturais, quer dizer, então, são fundadoras, né, da cultura ocidental, são relidas, né, são trazidas para o presente a partir de uma releitura, como, por exemplo, o Nascimento do Homem, em que Deus, né, o homem, oferece um cartão de crédito, né, e Deus com a máquina do cartão de crédito. Como se opera isso, né? Essa volta a uma memória enraizada na nossa cultura e o aparecimento do novo, né, o aparecimento de um novo sentido, que é o sentido contemporâneo. No entanto, claro, ele é histórico, ele vem no fundo da nossa. Toda a discussão, então, né, vai se basear nessa ideia de acontecimento. O que é um acontecimento? Um acontecimento no sentido trabalhado, né, pelos historiadores, pelo Michel Foucault, né, a partir da ideia de que há diferentes temporalidades na história. Tem uma temporalidade de longa duração, mas eu tenho temporalidades que são da instância do acontecimento, quer dizer, que emerge num certo momento. Haveria acontecimento se ele não fosse representado, se ele não fosse representado pelo discurso, né? Seja pelas imagens, seja pelas palavras. Como é que ele entra para a história? E mais, por que é que determinados acontecimentos escapam a essa inscrição? Eles não entram para a história, né? Eles são, pelo contrário, apagados. Então, toda essa dialética, né, da rememoração de determinados acontecimentos e o apagamento de outros acontecimentos, né? Citando, né, o acontecimento se dá em um momento singular do tempo, mas a sua essência se encontrará para sempre na própria estrutura do objeto cultural que o representará. Está lá, né, nessa forma, nessa materialidade que ele adquire. Ele se tornará documento histórico e monumento de recordação. Ele vai se inscrever numa materialidade, numa forma, e vai estar à disposição dos futuros aparecimentos. Tanto há uma memória para o passado, como há uma memória para o futuro. O acontecimento abre a possibilidade do seu retorno. E eu tomo aí, só como um exemplo rápido, a iconografia que se constituiu a partir do acontecimento do 11 de setembro. Como é forte, como o próprio acontecimento do 11 de setembro já previu
essa inscrição a partir das imagens, né? As câmeras fotográficas, as câmeras de vídeo, que deram materialidade a esse acontecimento em todos os ângulos. Eu tomo aí 3 imagens, né? Em todos os ângulos, em todas as perspectivas, de tal forma que ele se materializa e ele faz parte da iconografia. Dificilmente alguém nesse mundo globalizado não tenha tido o olhar para essas imagens, né? Daí a ordem do olhar, né? Quer dizer, essa ordem do olhar ela é cada vez mais forte na contemporaneidade. Faz parte da ordem do olhar. Mostrar determinadas imagens e não mostrar outras. Nós poderíamos até fazer um trabalho analisando as imagens dos destroços dos prédios, a visão subjetivadora, por exemplo, né? A perspectiva da câmera tomada do chão nas imagens e, posteriormente, na invasão do Iraque, a perspectiva aérea, por exemplo, das câmeras, né? Na guerra cirúrgica. Então, a forma, a materialidade, ela transforma esse acontecimento, instaura uma ordem do olhar e constrói esse acontecimento para o futuro. Por isso, eu estou sempre acompanhando aqui o texto, né? Nada disso é meu, né? Estou só interpretando aqui, mostrando quantas questões interessantes a gente pode encontrar nesse trabalho do Michel Foucault, quando ele nos propõe que a imagem é um operador de simbolização. Quer dizer, ela tem, ao mesmo tempo, elementos formais, né? E há uma diferença clara entre o linguístico e o imagético, né? Na sua forma de composição. O sentido está escrito no próprio programa do dispositivo. Cada leitura é em si mesma uma pequena recitação de mitos. E se eu tomei o 11 de setembro, que foi um grande acontecimento, eu tomo agora uma imagem da primeira página da Folha de São Paulo, que diz respeito a um acontecimento do cotidiano. É um instantâneo. O que nós vemos nessa imagem? Aquilo que a gente pode pensar como a ordem do olhar e a composição. Nós não vemos os adultos, quer dizer, o nosso olhar está no nível do olhar das crianças. Nós não vemos o corpo dos adultos, né? Parte do corpo, não vemos o rosto dos adultos. O que nós vemos são 2 crianças que ocupam o centro da imagem. E onde está? O nosso olhar está no nível das crianças. E onde está o olhar das crianças? Elas olham para o primeiro plano, parte de um corpo que nós vemos com um uniforme e uma arma. Elas olham para a arma. Essa materialidade toda vai ter os sentidos quando nós olhamos para essas crianças e vemos que uma delas carrega uma boneca, uma lancheira, há um adulto que segura essas crianças pela mão. Então é um pequeno acontecimento do cotidiano, é a história acontecendo no cotidiano, e a lente da mídia está concretizando e materializando. Quer dizer, que efeito de sentido se produz a partir desta composição, desta materialidade? A violência do cotidiano, uma violência que se banaliza, tanto que numa cena em que as crianças passam, né, o nosso olhar capta essa pequena recitação de mitos. E é claro que nessa ideia da recitação de mitos está a mitologia ou mitologias do Barthes. Às vezes que há nesse momento uma leitura de Barthes, né? Há nesse momento uma leitura de pensar essas pequenas mitologias que vão acontecendo e que vão produzindo uma história. Então, esse acontecimento que é singular, como é que ele se relaciona, então, com a memória, que é uma coisa tão complexa, né? Essa passagem do visível ao nomeado nos mostra que a imagem é um operador da memória social. Ele é um operador de simbolização, é um operador da memória social, comportando no interior dela mesma um programa de leitura, um percurso escrito discursivamente em outro lugar. São palavras do Michel Foucault. Esse programa de leitura está escrito na própria materialidade da imagem, mas é um percurso que é lógico que não nasce na imagem. Está todo
processo, né, de intertextualidade, interdiscursividade, assim, a memória das imagens, né, que vão produzir. Isso é um acontecimento, mas que não prescinde de jeito nenhum da memória. Uma propaganda de um desodorante, Axe. O slogan desse desodorante é o efeito Axe. Acho que vocês conhecem, né? O efeito Axe. O Axe torna o homem irresistível. Há toda uma memória aí da iconografia cristã, a imagem dos santos, né? É uma imagem como aquele santinho, uma imagem dessa religiosa que foi colocado num prendedor de roupa no seu nariz, né? Então é claro, é preciso recuperar toda essa memória, tudo isso que está escrito discursivamente em outro lugar, né? A vida dos santos, em termos de imagens, né? Essas cores parecidas, né? Essa configuração, mas há o elemento que faz o sentido deslizar, e é justamente um elemento do cotidiano. O que pode provocar o humor ali é justamente esse prendedor de roupas, né? Colocado no nariz dela. Outra questão que nós podemos pensar é a dialética da memória e do esquecimento. O que é que determinadas imagens se tornam ícones, se tornam fundamentais e retornam constantemente? O que é nelas? E essa matemática que Michel Foucault traz bastante, né, no seu trabalho sobre o enunciado na arqueologia do saber. Por exemplo, uma imagem como essa, né? Essa imagem clássica de 1962, que traz em si mesmo esse programa de leitura. Quando a Vanice apresentou Lula, né, a Gil Bartz vai falar da fotogenia eleitoral, né, determinada maneira, determinada gestualidade, o fato dele olhar para o futuro, por exemplo, a composição dessa imagem é constantemente retomada como uma imagem, um monumento, quer dizer, que é para rememoração, para voltar nos mais diferentes lugares. Eu peguei alguns, a capa da Veja, por exemplo, no biquíni, no São Paulo Fashion Week, a estampa de um biquíni, e num site que nos apresenta o Che Guevara Generator. Você pode colocar a sua imagem, tá? E é muito interessante, né? Porque o Che Guevara Generator reduziu os traços da imagem a seus traços mínimos, de tal forma que seja possível preencher com qualquer rosto para produzir outra imagem de Che Guevara. E o que é interessante nesse mecanismo da cultura é que os lugares são os mais insólitos, né, em que essas imagens podem aparecer, né, nos mares e muitos outros lugares, né? Portanto, a partir dessa discussão sobre a imagem, né, esquenta uma memória, né? O Michel Foucault novamente, né, nos dando ótimas ideias para a gente pensar, né? Como nós podemos pensar a memória? Então, ela tem uma estruturação complexa, discursiva, verbal, não verbal, de muitas materialidades. Mas ela tem um mecanismo da repetição e da regularização, né? Que é que restabelece os implícitos de uma leitura, de tal forma que alguém, vendo aqueles traços mínimos do Che Guevara, possa restabelecer esses implícitos e interpretar uma determinada imagem. É essa regularização. É o fato de voltar, e por voltar, constituir uma memória. As reedições, as retomadas, os efeitos de paráfrase é que vão formar a lei da série do legítimo. Então, a ordem, né, da imagem, assim como a ordem dos textos verbais, também é da ordem do repetível, é da ordem da regularidade, da regularização. Eu peguei 3 capas da Veja, de diferentes momentos aí, históricos, em que eu tenho
né? Esse tema, né? O golpe dos gordos, o medo da balança, comer sem engordar. Quer dizer, esse tema, ele vem figurativizado, ele vem materializado, tanto na linguagem verbal, como vem nos traços da linguagem visual. E é essa regularidade do aparecimento que constitui determinada memória. Os movimentos de paráfrase, como há no texto linguístico, há também, logicamente, nos textos visuais, né? Agora, poderíamos perguntar, bom, mas há só repetição? Há só paráfrase? É claro que não, né? Há sempre a possibilidade de um acontecimento novo, né, que vem perturbar a memória. Portanto, tem que reatualizá-la, transformá-la, né, fazê-la nova, né? Deslocando e desregulando os implícitos associados ao sistema de regularização anterior. Há sempre a possibilidade. E o humor é um dos lugares, né, desse deslizamento dos sentidos, do aparecimento dos novos sentidos. E sob esse mesmo da materialidade, né, o corpo gordo, a ideia de que é preciso emagrecer, é sempre possível o jogo da metáfora e da opacidade. E é isso que é fascinante, porque se só houvesse a paráfrase, nós teríamos sempre as mesmas ideias. Então, há um novo, há um diferente, e é o jogo da metáfora. Por exemplo, eu pego aí, novamente, duas imagens, né, em que o Ronald, né, McDonald's, está na academia, né, brincando justamente com toda a cultura norte-americana, fast food, etc. E Vivo Gordo. E é muito interessante esse Vivo Gordo, né, porque era um programa televisivo, né, do Jô Soares, trazido para esse novo contexto e que, portanto, abre esse jogo da metáfora. É claro, a partir de uma memória, né, anterior. É isso que pode nos levar a pensar nesses jogos, então, da memória e do esquecimento. Porque é que determinadas imagens retornam sempre, outras não aparecem, justamente porque há essa ordem do olhar. Né? Justamente porque os conceitos de formação discursiva, os conceitos de interdiscursividade, como disse a Vanice, continuam sendo muito produtivos para nós pensarmos os textos de outras materialidades, né? Numa semiologia histórica. Eu penso que esses delineamentos que Michel Pechet faz nesse texto indicam nessa direção de uma semiologia histórica, né? Que leva em consideração o papel da memória, o papel da história, o retorno ao aparecimento, os jogos entre memória e esquecimento. Eu peguei algo bastante casual, né, apenas para exemplificar, de um texto que apareceu no obituário do Correio Brasiliense, um certo momento histórico, está sempre enraizado na história, senão não seria possível compreendermos, né? Que diz: primeiro-tenente da Polícia Militar de São Paulo, Alberto Mendes Júnior. Os militares de todo o Brasil pedem suas orações para o primeiro-tenente Alberto Mendes Júnior, barbaramente assassinado em São Paulo por um desertor. Brasília, 20 de julho de 2007. O texto ele aparece nas páginas do obituário e na mesma semana, praticamente, a Isto É, discutia-se nesse momento a indenização à família do Carlos Lamarck, uma grande discussão, né? Uma grande briga pela mídia entre ser indenizado, não ser indenizado, receber a patente, não receber a patente, e a Isto É apresenta esta imagem. Uma imagem que, evidentemente, nós já vimos em muitos outros lugares, acompanhados de muitas outras legendas, porque é uma imagem que faz parte da iconografia dos movimentos de esquerda e faz parte da iconografia do Lamarck, mas é claro que está nessa memória daquilo que vai retornar sempre em todos os lugares. E a legenda diz: Lamarck, depois de desertar do exército, ele matou um tenente à coronhada. Isso eu gostaria de pensar, né?
esses mecanismos, né, de apagamento e de rememoração, de trazer à memória, e é próprio desses textos, desse modo de circulação multimodal, multimaterial, né, como você falou, e que se dá por essa dispersão. Ao mesmo tempo que há uma regularidade, há também essa dispersão, tanto dos lugares que vai aparecer as formas de circulação, etc, etc. Uma das formas de falar sobre esse momento histórico é pela dispersão para produzir o efeito do apagamento, como se fosse um quebra-cabeças do qual faltam peças. Talvez a gente pudesse pensar em determinados temas, eles são oferecidos no seu desenho com todas as peças encaixadas, né? E outros, a própria ordem do discurso faz com que as peças sejam embaralhadas. Por isso, citando Michel Foucault, uma memória não poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas bordas seriam transcendentais históricos, cujo conteúdo seria um sentido homogêneo acumulado ao modo de um reservatório. De maneira nenhuma, né? Pelo contrário, é um espaço, é necessariamente um espaço móvel de divisões, disjunções, deslocamentos, retomadas, conflitos de regularização. Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas, contradiscussões. E é claro que as imagens têm um papel essencial nesse jogo, né, do olhar, dos diálogos. Eu também coloco aí só um exemplo, na capa da Veja, né, que é que nos leva a reconhecer nessa capa da Veja a caixa do sabão em pó. Então, acho que pensar na semiologia é pensar nessa composição dos traços, na composição das cores, na forma como palavra e imagem compõem um todo de sentido, que nos leva a pensar, então, o político artificial numa capa, né, que lembra o produto de limpeza diária artificial. É bastante complexo. Tá? Ou então, diante de uma imagem como essa da Folha de São Paulo, sempre pensando aqui essa coisa da memória e do esquecimento, né? A imagem, tá? E essa relação toda da palavra e da imagem. Em 2007, Dilma afirmou que se equilibra na questão da existência ou não de Deus. Essa relação, né, entre a palavra, o que está na imagem e o que está no enunciado verbal. Por isso que a Vanessa diz, é impossível separar, né? Impossível separar. Porque, é claro, na imagem a gente tem toda uma composição, os seus planos, as suas cores, mas essa legenda, ela diz muito mais do que aquilo que eu poderia ler nessa imagem. Ela diz muito mais, ela recupera toda uma memória da esquerda brasileira, a relação da esquerda com o Papa, e faz parte de uma longa duração, essa relação, né, entre os comunistas, a Igreja Católica, e de repente, vestida para concorrer, que é a memória de filme, né, vestida para matar, vestida para concorrer. No plano verbal, essa relativa aí, né? Ela cumprimenta o Papa diante da primeira-dama Marisa, do presidente Lula, que deixou clara, quer dizer, aparentemente não tem nada a ver com a imagem, né? A legenda poderia terminar aí, né? Que deixou clara a sua preferência para sucedê-lo. Então toda a memória, né, de longa duração do comunismo, da esquerda, ela é convocada para justamente atribuir a essa imagem um sentido irônico, um sentido pejorativo, ou talvez, olha como ela é cínica, né? É comunista, vai lá cumprimentar o Papa, etc. Onde está isso? Nessa composição, né? E há uma regularidade, evidentemente, né? Um trabalho que fosse tomando essas imagens da primeira página da Folha de São Paulo, que se refere à política na mídia, principalmente à esquerda na mídia, vai nos mostrando que há uma regularidade, né? Por exemplo, eu pus a página toda, a imagem do Lula, a legenda, novamente, na terra do Borat.
o presidente Lula veste traje típico do Cazaquistão durante visita. Bom, vocês assistiram o filme Borat, e toda a ideia sobre o Cazaquistão. Convocado novamente, né, para dentro desta regularidade sobre o que pensar sobre a esquerda no Brasil seja atualizado esse conflito entre palavras e imagens, né? A regularidade e a dispersão. Isso vai aparecer em muitos. E é nesse texto mesmo que o Pécher sinaliza para a gente, né? Porque é um texto curto, de 1983, que já é um momento, pouco antes dele desaparecer tragicamente. Então, ele delineia essas questões, ele deixa para a gente, eu penso, para nós pensarmos contemporaneamente essas questões. Sinaliza a necessidade de análise do discurso, incorporar como objeto dessas outras materialidades, né? E ele traz no seu texto 2 trechos muito interessantes. O primeiro deles, em que ele fala: olha, nós temos uma grande dificuldade com a qual a análise do discurso precisará se confrontar, porque os nossos objetos, né, eles são heterogêneos, eles têm essa heterogeneidade de linguagens. Ir da referência explícita e produtiva à linguística, né, que é todo aquele primeiro momento, o enunciado linguístico, até as várias ordens da língua e da discursividade, da linguagem e da significância. E ele traz, nesse momento, vários. E ele termina o seu texto, Papel da Memória, perguntando: em que pé estamos com relação a Barthes, na tradução brasileira? Barthes era tanto linguista dos textos quanto teórico das imagens, ou, de preferência, não era nenhum nem outro, nem linguista, nem semiólogo, nem analista, mas antes de tudo, o esboço contraditório de gestos que tentamos hoje reencontrar e que ele soube agenciar à sua maneira, talvez única. Eu estou grifando aí o contraditório, e eu penso a fala do professor Puech foi bastante esclarecedora nesse sentido, né? Na medida em que elementos que a Vanessa também retoma aqui, né? Na base do elementos de semiologia, há toda uma vinculação com a teoria do signo sociana, toda a ambiguidade, contradição que isso traz, né? Quer dizer, tentar levar para o não linguístico uma teoria que foi formulada pensando no signo linguístico. Tentar levar para o não linguístico algo que foi formulado para a língua com a sua ordem própria. No entanto, né, eu penso que esta leitura, eu mostrei naquele momento, quando o Pécher fala da recitação do mitos, que a proposta de Michel Pécher é muito mais para o Barthes da mitologias, o Barthes o óbvio obtuso, o Barthes da Câmara Clara, do que o Barthes programático de elementos da semiologia. Porque em mitologias, ele diz explicitamente, em vários momentos, ele diz: o que seria a semiologia? Ela tem que ser uma ciência formal. Ela tem que ir em busca da composição material e formal. No entanto, ela necessita de o que ele chama de uma teoria das ideologias. Em mitologias nós podemos ver que o Barthes não prescinde, com toda a contradição que possa haver aí, mas ele não prescinde da história, ele não prescinde da ideologia. Porque o que ele faz em mitologias, né, aqui só, é justamente pensar essas pequenas, essas mitologias, né, do contemporâneo, a luta livre, o notícia jornal, a propaganda de um saponáceo, o livro Mitologias é composto de análises, né, desses diferentes textos, né, da mídia, em que ele vai tentando articular o conceito de mito, né, a materialidade e a historicidade. E um dos exemplos é a questão da fotogenia, que eu até já disse para vocês, né, analisando o discurso político daquele momento, ele vai mostrar que há, inclusive, uma retórica dessas imagens, né, uma certa maneira
maneira de pensar, de se colocar, de se focalizar, etc, etc. Só quero mostrar alguma coisa. Só para encerrar mesmo. Como pensar isso que o Barthes naquele momento, estou pensando agora no contemporâneo. Como pensar aquilo que o Barthes trabalha lá como fotogenia, na política, o tom sério da fotogenia, da política que nós vimos lá, sério. Como pensar essa relação disso que seria a grande história, né, a história da política, com essa fotogenia no cotidiano. Quando eu vejo, por exemplo, né, uma propaganda política como Cida do Gás. Como funciona? O que é a fotogenia no cotidiano? Ou mais, quando eu tenho, que a gente poderia chamar de uma contra-fotogenia num site como o Que Louco, né? Que ao mesmo tempo que traz todos os traços da fotogenia eleitoral, nos traz, por exemplo, um grande vencedor é aquele que sabe perder. Vote Rubinho. Ele vai correr atrás do desenvolvimento social, etc. Ou então, o povo de Curitiba diz: eu duvido dos políticos, mas eu acredito em duendes. Ou a solução para Pelotas é ser gay. Ser gay é assumir um compromisso, ser gay é um exemplo de vida. A cidade quer ser gay, todos os jogos, né, que são possibilidades por essa circulação contemporânea das imagens, dos diálogos, suas regras. Desculpe, André, eu já pensei em falar de você. É apenas uma abertura das questões de como nós podemos voltar ao Michel Foucault, à análise do discurso e encontrar nela, né, traços, indícios, sinais, né, do que nós podemos fazer nessa relação. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos. Eu inicialmente gostaria de expressar aqui a minha satisfação e a minha alegria, justamente pelo fato de ladear a professora Maria do Rosário Gregorim, que foi minha orientadora no doutorado. Também a minha satisfação e a minha alegria por Bettini, que, muito além de ser minha colega de departamento, desde recentemente, agora desde janeiro, é uma amiga de longa data e é uma interlocutora constante que eu encontrei aqui no Fiscar, com a qual eu tenho dialogado frequentemente. A gente já fazia isso antes, mas agora com mais intensidade ainda, né, Vanessa? E dizer também que, paradoxalmente, a minha satisfação e a minha alegria tem um lado negativo, que é justamente o meu embaraço, o meu desconforto de falar por algumas razões. Porque eu estou falando ao lado delas, porque eu estou falando depois delas, porque eu estou falando diante de todos vocês. Então a tarefa é relativamente complicada, né? Mas, como a gente bem sabe, como nos é caro para os análises do discurso, a instituição, os campos institucionais nos quais nós nos inscrevemos, ela nos impede a falar. Ela nos cala, mas ela também nos impede a falar. Então, vamos responder à instituição. Eu intitulei o meu texto do seguinte modo: signos da voz, ou donde o som deixa saudade e faz sentido. Na verdade, se trata de um percurso bastante simples, bastante despretensioso, em que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês aqui da possibilidade de conceber a voz numa perspectiva discursiva à luz inspirada pela semiologia histórica do Jean-Jacques Courtine, né? Então, para isso, eu vou falar um pouquinho sobre a voz no interior dessa perspectiva discursiva, que vai me remeter para discutir um pouquinho o que seria a voz no interior da semiologia propriamente dita, até chegar o que seria a voz, o que seria pensar a voz, conceber a voz no interior da semiologia histórica da qual falou Courtine. E vou encerrar minha apresentação justamente chamando a atenção por um aspecto que é incontornável para o Jean-Jacques Courtine quando ele faz a proposição de uma semiologia histórica, que é justamente a conjunção, a congregação entre a dimensão antropológica dos fenômenos simbólicos com a sua implicação, com a incidência de variações históricas sobre esses mesmos fenômenos nessa dimensão antropológica. Isso eu espero que vai ficar mais claro durante a minha exposição. Eu começo efetivamente o texto aqui fazendo referência ao fato de que inicialmente me ocorreu
pelo menos 3 caminhos que eu imaginei que poderiam ser interessantes de se seguir. Que seria falar propriamente e tão somente da semiologia histórica do Curtini, estabelecer assim, o que é, a que veio, qual o seu escopo, etc. Poderia falar também, indo ao encontro da temática que propõe o CIAD, justamente da natureza audiovisual do discurso político, que é uma coisa que também me é cara, um objeto que também é caro a mim. E por último, tratar mais especificamente daquilo que tem sido objeto da minha preocupação ulterior, que é justamente aquela da focalização da voz, o discurso político, mais particularmente sendo olhado na sua dimensão vocal, na sua dimensão sonora. E justamente eu vou dizer que, na verdade, eu não vou suspender as 2 primeiras opções. Não vou deixar de falar da semiologia histórica, nem vou deixar de falar da natureza audiovisual do discurso político, mas justamente eu vou optar pela terceira opção. Optar pela terceira opção está péssimo, né? Você deve entender isso, como eu falei, depois delas e diante de vocês. Eu vou fazer uma opção pela terceira via, isso é sintomático. Terceira via. Vou fazer uma opção pela terceira via, justamente pelo fato de que ela congrega as 2 preocupações, justamente porque, falando da perspectiva discursiva que a gente pode com a qual a gente pode tratar a voz, eu vou congregar, vou conjugar a semiologia histórica com a natureza e eu saliento isso, audiovisual do discurso político. Bom, dito isso, eu vou já também adiantar que eu vou pedir um pouco da sua paciência, que boa parte do tempo eu vou passar lendo meu texto. Fazendo isso que eu acabei de lhes dizer, assim procedendo, concebo apenas obliquamente a ordem do olhar, que é tema deste CIAD. Considero o fato de que a voz humana, no discurso, indica a imaginação das gentes, as imagens que produzimos em nossos espíritos. Trata-se de um elemento invisível que tanto nos dá a ver. É espelho, e avesso de nossas identidades. A voz está no instante, mas repercute o que fomos, o que somos e o que queremos ser. Indica, simula e dissimula a imagem daquele que fala e daquele a quem se fala. Por essas razões, a voz é signo da exterioridade e da interioridade do sujeito, pois indica feições do corpo e estados da alma implicados necessariamente na constituição e na circulação dos sentidos na sociedade. Depois disso, eu vou só anunciar o que eu faço na parte seguinte do meu texto aqui, que é para tentar pensar qual modo específico, qual a especificidade de estar um tratamento para a voz a partir da perspectiva discursiva. Eu confronto isso pensando justamente o seguinte, que nós temos pelo menos, aí é um recorte bem esquemático, bem superficial, bem grosseiro que eu tenho feito, para enfatizar as especificidades do tratamento discursivo, que é o seguinte: as relações entre som e sentido foram pensadas, na minha opinião, pelo recenseamento muito breve e superficial que eu fiz, como eu disse, de 3 modos, ou pelo menos em 3 campos da linguística. A fonologia de Braga pensou a relação som e sentido de um certo modo que vocês, como linguistas, bem sabem. A sociolinguística também pensou a relação som e sentido de uma maneira diferente, não exatamente na Lang, como a fonologia de Braga previa, mas também não necessariamente na Parole, mas na norma, se a gente quiser assim pensar. E, por último, a fonética, não a fonética do Abade Bucelot, século XIX, nem nada disso, mas a fonética contemporânea, que se aproxima, inclusive, da pragmática. Então, também pensa o som e sentido de uma certa maneira. Se a gente tiver tempo, depois eu posso voltar a isso se lhes interessar. Posso dizer para vocês de que maneira essa fonética contemporânea está pensando a relação som e sentido, que pode dar alguns aportes, sim, à perspectiva discursiva. Mas eu volto a falar justamente dela, que me interessa mais de perto, que é a discursiva. A perspectiva discursiva pode congregar aportes da sociolinguística, da fonética e ainda da retórica, no intuito de pensar discursivamente as relações entre os sons e os sentidos. A variação linguística, por exemplo, cria ou corrobora uma identidade social do falante, isso é evidente para a sociolinguística, mas também, e aí entra a dimensão discursiva, mas também pode incidir sobre a produção dos efeitos de verdade de um conjunto de enunciados, na medida em que estabelece imagens do enunciador e um escreve em determinados campos institucionais. E depois, para deixar isso, ilustrar um pouquinho isso, eu faço referência aqui, porque isso foi objeto do meu trabalho, isso foi objeto do meu trabalho de tese, que vai ser lançado amanhã sob a forma de livro, aqui o meu marketing pessoal, muito brevemente, Verbo, Corpo e Voz, amanhã, lançamento.
Lá eu tentei investigar um pouquinho mais detalhadamente alguma coisa que já aparece sob a forma de um germe nos trabalhos de Jean-Courtine, que é justamente o uso, a utilização da voz para a produção dos efeitos de sentido. E dentre os vários usos da voz para a produção de efeitos de sentido, eu identifiquei alguns e selecionei 3 para serem mencionados aqui, mas eu vou me deter em função do tempo só a um deles, que é o seguinte. Eu ia ler isso aqui, eu vou só falar rapidamente para vocês. Numa das utilizações da voz para a criação dos efeitos de sentido é justamente, por exemplo, quando a gente tem num programa do Zé Serra, estou falando do horário gratuito de propaganda eleitoral, tá, das eleições de 2002, que foi meu objeto, meu corpus. Num dos programas, o Zé Serra está querendo construir um ethos para si do sujeito, do político descentralizador, que não centraliza em si, mas que descentraliza o poder. E aí isso não basta, isso é o grande barato que a gente já encontra mesmo na retórica, não basta dizer que ele não é centralizador, que ele é descentralizador. Ele vai reiterar isso e vai construir um ethos descentralizador na medida em que ele vai apresentar no seu programa, ou a equipe de marketing, se vocês quiserem, vai apresentar um cotejamento entre aquilo que eu chamo de, muitas aspas por aí por gentileza, o grau zero da prosódia, porque é uma pronúncia do Sudeste, o grau zero da prosódia do próprio candidato e do locutor da sua campanha, em cotejamento, em contraste com pronúncias cujos índices diatópicos são muito marcadamente representados. Então, justamente, aí a gente tem a reiteração do discurso da descentralização, a construção de um ethos descentralizador mediante o quê? Mediante elementos prosódicos, tá? E não só prosódicos, também suprassegmentais, que não se confundem com os prosódicos, e também os segmentos, também os próprios elementos segmentais que vão ser utilizados aí a serviço da construção de um efeito de sentido, que é a construção de um ethos discursivo, no caso aqui o descentralizador, como eu disse. Por essas razões, por poder, por exemplo, conceber a voz desse modo, eu digo o seguinte: podemos conceber os segmentos, os suprassegmentos, os elementos prosódicos da voz como indícios que caracterizam física, individual, social, geográfica e volitivamente seus produtores. Pela voz sabemos ou intuímos idade, sexo, extrato social, pertença regional, investimento volitivo, caracterização do enunciador e certa orientação argumentativa de seu enunciado. E depois, aliás, passei página a mais. Justamente por isso é que a gente pode conceber, então, que na voz há signos, há indícios de tudo isso que eu acabei de me referir. Mas a gente deveria pensar o seguinte, então, fazendo a relação disso com a semiologia que é objeto das nossas discussões aqui. Se nós podemos pensar como signos, se há signos na voz, portanto, como eu disse, não é exatamente na semiologia estrutural que encontramos o som como dimensão que incide dessa maneira sobre os sentidos. E por semiologia estrutural aqui eu estou fazendo também, de modo grosseiro e superficial, uma junção entre... Não, na verdade eu estou fazendo uma redução aqui a uma confusão, uma correspondência que não é evidente entre semiologia estrutural e semiologia sussiriana, tá? Depois eu vou me estender por uns 2 parágrafos aqui, tentando justificar a razão pela qual a gente não tem, na verdade, a contemplação, a consideração da voz no Saussure. Por que o Saussure, então, me interessa nesses 2 parágrafos? Tentar explicar aqui algumas razões pelas quais o Saussure suspende a voz. Há um silenciamento da voz no Saussure, ou até como Jean-Jacques Courtine propõe, há uma cesura da voz em Saussure. Tá? Depois eu posso voltar sobre esse ponto, mas só para ilustrar isso eu vou ler uma rápida passagem aqui do Hermann Paré, cuja obra se intitula A Voz e Seu Tempo. Numa dada altura ele diz o seguinte: é verdade que para o Saussure oficial, a voz, tal como o tempo, figura como uma grande exclusão. A voz, substância positiva, substrato sólido da fala, não recebe o estatuto de signo linguístico. A eliminação da voz é a própria condição de possibilidade para que a nova ciência, que é a semiologia estrutural, possa emergir e se desenvolver. Depois, como era o próprio plano do trabalho, falo um pouquinho sobre como foi a abordagem da voz no Roland Barthes. E daí é uma coisa relativamente interessante que eu acabei por descobrir, também fazendo um recenseamento muito rápido, que é o seguinte: nos escritos semiológicos de Barthes, a voz não está ausente. Antes, ela apresenta-se, isso é interessante, pelo menos para mim, precoce, tardia, mas não constantemente.
E aí é um ponto de coincidência entre o que falou a Rosário sobre o Barthes, entre o que falou a Vanice sobre o Barthes e o que eu estou trazendo aqui, porque justamente, eu não vou entrar nos detalhes, mas a voz aparece de um modo bastante particular em mitologias. Ele faz análise de um barítono. A voz é silenciada. A voz é silenciada quando, justamente no momento em que o Barthes é mais sociriano, ou seja, nos elementos de semiologia. Então, para dar a cronologia, textos de 54 a 56, publicados em 57, mitologias, aparece a voz de um certo modo. Em 64, no momento em que o Barthes radicaliza o seu socirianismo, o seu estruturalismo, não aparece a voz, há um silenciamento da voz em Barthes. E a voz reaparece tardiamente, como eu disse, então ela aparece precoce, tardiamente, mas não constantemente. Então, a partir dos textos de 70, nós temos pelo menos 3 textos que eu identifiquei: O Grão da Voz, Os Fantasmas da Ópera e da Fala à Escrita, textos respectivamente de 72, 73 e 74, o Barthes considerando a voz nesses textos. Basicamente, para sintetizar a problemática do Barthes sobre a voz, eu disse o seguinte: o grão da voz, essa expressão cunhada por ele mesmo, manifesta-se quando o som assume uma dupla função: a de atualizar a língua e a de produzir a música. Música no sentido aqui da melodia de qualquer fato, tá? E talvez mais quando das disjunções entre a significância da própria voz e a significação da linguagem verbal. E é emblemática para mim uma pergunta que o Barthes faz nesses artigos, que é a seguinte: como uma voz pode significar independentemente do que ela diz? E depois de fazer uma rápida passagem pela semiologia, como ela concebe a voz, pensando no Saussure e depois no Barthes, eu vou dizer o seguinte: quase nunca passamos incólumes pelas sempre sagazes reflexões de Barthes, mas não são nelas que mais nos inspiramos para considerar a voz, por afinidades de teoria e objeto, a saber, a análise do discurso e o discurso político. É a semiologia histórica que nos oferece um caminho para abordar certas relações entre o discurso, a voz e os efeitos de sentido. E para ilustrar isso no meu texto, eu trago uma citação aqui do Curtini, em que ele aborda particularmente a voz no discurso político, sendo submetida às coerções dos fatores históricos, culturais e tecnológicos também, reflexão a partir da qual ele vai tentar demonstrar nos seus textos que a voz política, a voz do político, a voz no discurso político, é uma voz forte, enérgica, viril, que vai, com o passar do tempo, por razões, como eu disse, históricas, culturais e tecnológicas também, ela vai se abrandar, ela vai se amainar, ela vai passar, inclusive, de uma voz enérgica e viril para o que ele chama aqui de a era dos cochichos. Ele termina a citação dizendo justamente isso: as manifestações vocais do discurso político da nossa época entraram na era dos cochichos. E daí eu vou chegar, indo para o final, pelo menos aparentemente. Com vistas a finalizar nossa reflexão, lançaremos alguns comentários que se inscrevem nessa tradição semiológica, essa histórica, da qual falei, para a qual a dimensão antropológica e a natureza histórica das manifestações simbólicas são indissociáveis e incontornáveis. Comecemos pela relação entre a voz, o corpo e a sedução, para que em seguida encerremos com a apresentação de uma hipótese, a qual denominamos nostalgia da viva voz. Aprendemos com o livro do Gênesis que só a voz, onde há corpo, escuta e sedução do homem. Se antes da queda, nos 6 primeiros dias, Deus diz, faz e legifera, seus atos parecem dispensar a voz, visto que não há carne, nem escuta e nem resposta. É somente depois da tentação de Eva e da perdição do homem que surge a materialidade da voz divina e do corpo humano, da escuta tímida e da resposta envergonhada. E eu exemplifico isso com essa passagem do livro do Gênesis. E ouviram a voz do Senhor Deus, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Depois disso, Deus ainda fala à mulher e à serpente, antes de dirigir-se novamente a Adão, quando ele lhe diz: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher. Eis aqui a escuta de uma voz sedutora, que é princípio de Eros e de Thanatos, justamente porque a gente tem essa ambivalência. O prazer da conjunção da carne encontra aqui, justamente, a dor do parto, do trabalho e da morte, respectivamente, ainda no livro do Gênesis: com dor terás filho, no suor do teu rosto comerás o teu pão, e, porque és pó, em pó te tornarás. A tragédia judaica do homem que cede à sedução feminina
opõe-se à epopeia da razão ocidental que assegura o esclarecimento viril. Ante a tentação das sereias, e aqui eu cito aquela célebre passagem do canto 12 da Odisseia, a passagem que trata das sereias, como eu já mencionei, em que se diz o seguinte, eu não vou ler toda a passagem, só um trechinho para ilustrar. Vem para perto o famoso Odisseu dos arquivos orgulho, traz para cá teu navio que possas o canto escutar-nos. Em nenhum tempo ninguém por aqui navegou em nau negra, sem a voz inefável ouvir qual dos lábios nos soa. Bem mais instruído prossegue, depois de se haver deleitado. Então, como eu estava dizendo, ante a tentação das sereias, Ulisses não resiste à beleza de suas vozes, nem à promessa de seu conhecimento. E para ilustrar isso novamente um fragmento. Dessa maneira, cantava belíssima, muito desejoso de as escutar, fiz um sinal com os olhos aos sócios que as cordas me relaxassem. Porém, a sagacidade e a astúcia que lhe tornaram célebre haviam de mais uma vez se manifestar, fazendo de Ulisses homem previdente que, seguindo o conselho de Circe, já tomara os cuidados devidos para encantar-se com a beleza da voz das sereias, sem o ônus da perdição. Mas eles, então, diante desse pedido do Ulisses, os companheiros dele de nau, mas eles remaram bem mais ardorosos, alçam-se então Perímedes e Eurículo e deitam-me logo novos calabres, e os laços e voltas mais firmes apertam. Diferentemente da enunciação divina ou angélica, a fala humana é essencialmente vocal. Pela voz não sabemos homens, pois a onisciência de Deus, bem como a transparência dos anjos, dispensa a opacidade material da linguagem. Mas se não somos deuses ou anjos, tampouco somos meros mortais. Meros animais. Não somos meros animais, então não tão pouco. Sabemos desde Aristóteles que os homens exercem sua condição de animal político por meio da voz articulada, com a qual constituem sons, sentidos e sociedades. No Gênesis, a sedução da voz sobrepõe-se à razão. Na Odisseia, o entendimento sobrepuja a tentação vocal. E na política, de Aristóteles, que eu acabo de citar, o que nós temos, enfim, a voz é veículo do juízo racional. Assim, a voz congrega para o homem duas facetas que sintetizam sua humanidade: a beleza que seduz e a razão que esclarece. Diante da falta da voz, parece que somos frequentados pela ameaça de ausência do patos, do ethos e do logos, que por seu turno se confunde com a própria presença do ser. E aqui de fato eu estou indo para o finalzinho. Eis aqui a hipótese que gostaríamos de aventar e com a qual encerramos nossa intervenção. Parece-nos que em determinados contextos da cultura ocidental, a cada vez que a voz falta ou ameaça faltar, surge entre nós uma manifestação em benefício da presença vocal. Sentimos saudades da viva voz, projetamos uma nostalgia da voz ao vivo, a cada vez que uma tecnologia de linguagem parece poder prescindir da dimensão vocal da linguagem humana. E para tentar ilustrar isso e encerrar de fato, eu separei 3 momentos históricos: a antiguidade, começo da Idade Moderna e depois a Idade Contemporânea, mais particularmente final do século XIX, para tentar ilustrar isso, para tentar ilustrar essa minha hipótese segundo a qual, diante da emergência de uma tecnologia de linguagem que pode ameaçar a voz, há posições que se contrapõem a ela em benefício da oralidade, em benefício da voz, em benefício da presença do ser que se atualiza e se materializa pela própria voz. Tá? A primeira dessas invenções, dessas tecnologias de linguagem, seria na antiguidade a escrita. E, diante da escrita, uma posição reativa a ela, uma posição que defende, em detrimento da escrita, a oralidade, a gente pode observar em Platão, nas célebres análises que foram dedicadas ao Fedro, por exemplo, pelo Jacques Derrida, que fala então que existe em Platão um fonologocentrismo. E para ilustrar isso, eu trago aqui uma breve passagem do Fedro. Uma vez escrito, cada discurso vai correr para todos os lados e será dirigido indiferentemente àqueles que o conhecem e àqueles que não lhe dizem respeito. Ele ignora a quem ele deve ou não se dirigir. Se vozes discordantes se fazem ouvir a seu respeito, se ele é injustamente injuriado, ele necessita sempre da ajuda do Pai. Sozinho, com efeito, ele é incapaz de refutar um ataque e de se defender por si mesmo. Um segundo momento, começo da Idade Moderna, que a gente tem uma intensificação da valorização da escrita justamente com a prensa e com os tipos móveis. O que vai suscitar como reação aquilo que um estudioso que tem um trabalho belíssimo, que se chama Felipe José Salazar, vai chamar de culto da voz na idade da imprensa.
Esse culto da voz na idade da imprensa surge já no século XVI, se intensifica no século XVII e se prolonga até o século XVIII. Tá? Então é justamente, mais uma vez, uma reação frente a uma tecnologia de linguagem que ameaçava a voz. Tá? É justamente no interior disso que ele chama de culto da voz na idade da imprensa, é que surge, por exemplo, que se fortalece a retórica e também que surge a própria ópera. E a gente encontra isso já em manifestações do século XVI, principalmente no século XVII e no século XVIII ainda. Isso vai se prolongar, por exemplo, com Rousseau no ensaio sobre a origem das diferenças entre as línguas. E eu cito rapidamente um fragmento aqui do Rousseau, para a gente demonstrar que ele de fato defende a oralidade em detrimento da escrita. Ao escrever, é-se obrigado a tomar todas as palavras em sua acepção comum, porém aquele que fala varia suas acepções pelos tons, determina-as como lhe apraz. Menos preocupado em ser claro, dá maior importância à força. Não é possível que uma língua escrita, olha, vejam vocês, não é possível que uma língua escrita guarde por muito tempo a vivacidade daquela que só é falada. E por último, como eu disse, final do século XIX, começo do século XX, o surgimento de uma série de tecnologias da linguagem que poderiam ser tanto entendidas como ampliação e potencialização da voz, quanto uma ameaça sobre ela própria, que são o microfone, o telefone e o rádio. A gente poderia, em princípio, concebê-los como potencialização, como ampliação da voz, mas para alguns, que eu vou citar aqui, por exemplo, só a título de ilustração e de simplificação, para alguns, essas tecnologias da linguagem ameaçam a voz e ameaçam a presença do ser que se materializa por ela mesma, como eu já disse anteriormente. Que são justamente dois nomes das artes, um do teatro, outro da poesia. São justamente e paradoxalmente sujeitos que abrem o livro Verbo, Corpo e Voz, que é inicialmente a minha tese. Eu começo a tese com Manuel de Barros e com Jean Cocteau, e vou terminar minha reflexão aqui com Jean Cocteau e com Manuel de Barros. Fechando, para fechar agora, é só isso aqui. Juro. Justamente para tentar mostrar para vocês, e é super interessante que uma espécie de prólogozinho na peça do Jean Cocteau que se chama La Voix Humaine, ou seja, a voz humana, foi escrita em 1930, publicada pelo menos em 1930. Nesse prólogo, o Jean Cocteau vai dizer o seguinte: eu escrevi essa peça porque eu tive uma experiência bastante surpreendente, bastante chocante, quando falei pela primeira vez no telefone. E a voz de Jean Cocteau, via uma das suas personagens, diz o seguinte nessa peça: antes a gente se via, a gente podia perder a cabeça, esquecer as promessas, arriscar o impossível, convencer quem a gente ama. Deixa eu dar o contexto. Você quer uma conversa entre a mulher e o homem, ele rompeu com ela e agora ela está querendo voltar, tá? Antes a gente podia convencer quem a gente ama, se abraçando, se agarrando, um olhar podia mudar tudo. Mas com este aparelho, ou seja, o telefone, o que acabou, acabou. E por fim, Manuel de Barros, mais ou menos 6 décadas mais tarde, ecoa essa posição que, em detrimento da escrita ou de qualquer outra tecnologia, por exemplo, em detrimento das tecnologias de linguagem que surgem no século XIX, microfone, telefone, rádio, por exemplo, vai dizer-nos o seguinte, em 96: prefiro as máquinas que servem para não funcionar. Não pode haver ausência de boca nas palavras, que nenhuma fique desamparada do ser que a revelou. É isso, obrigado.